Obrigadão. Eugênio Lira, filho. Doutor Eugênio, por favor. Doutor, sobe. Eugênio era o pai dele, meu grande amigo, que infelizmente faleceu naquele centro de justiça do Rio. Então, nós temos um pouco aqui. Bom, meus amigos, conta-se que o então príncipe de Gales, que era o Duque de Windsor, depois passou o Duque de Windsor, fez uma visita ao país de Gales. Foi o primeiro a fazer visita ao país de Gales. Então houve umas circunstâncias, muitos banquetes, falação, discurso. E ele, como os senhores sabem, ele tinha uma ligação amorosa com a Madame Simpson. E ele queria voltar para Londres para poder encontrá-la. E o banquete não acabava. O banquete era discurso sobre discurso. Até que afinal chegou o momento em que presidiu o discurso disse: "And now His Royal Highness will give his address." A palavra address em inglês, dependendo da acentuação, tem dois significados. Se você acentuar no início, address é endereço e address é locução. Ele não teve dúvida, aproveitou essa oportunidade, levantou-se e disse: "Buckingham Palace, London." Eu tive a oportunidade de usar essa história quando ainda presidia a Associação Brasileira de Direito Financeiro, hoje presidida pelo meu amigo Sacha Palmon, quando foi palestrante o senador Roberto Campos. Ele disse: "Com duas palavras resolve-se o caso." Da mesma forma que ele disse Buckingham Palace, eu digo Roberto Campos. Entreguei o microfone a ele, não tinha que dizer mais nada. E hoje eu poderia tranquilissimamente fazer a apresentação da mesma forma, dizer Sacha Palmon, está tudo dito. Mas como nós temos aqui alguns colegas que não estão na área tributária, eu pedi ao Sacha que pusesse aqui rapidamente, penso uma capta assim, alguns dos seus títulos. Bom, o Sacha, para quem não sabe, nasceu na Bahia, embora radicado em Minas, tendo uma avó carioca. Ex-professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Direito Público pela Universidade Federal de Minas Gerais, ex-magistrado federal, ele foi juiz federal, atual presidente da BDF, Associação Brasileira de Direito Financeiro, que tem aqui no nosso Gustavo Brigagão, seu secretário-geral, membro conselheiro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e advogado em Belo Horizonte, Rio, São Paulo e Brasília. Portanto, tem uma banca de advocacia com a Isabel Dez, uma banca muitíssimo conhecida em Minas Gerais. Ele vai hoje nos falar sobre guerra fiscal. Esperemos apenas que ele não proponha que se abram as fronteiras e as populações de todos os estados se confiam uns com os outros para resolver o problema. Né? Está chegando nesse ponto. O número de mortos, assassinados em São Paulo acaba dando uma guerra fiscal, de alguma forma. Doutor Sacha, a palavra é sua. Bom, não. Eu queria, antes de mais nada, dizer que é um grande prazer para mim estar aqui no Rio de Janeiro, no Instituto dos Advogados, atendendo a um convite do meu amigo, querido amigo, Fragoso. Eu também pertenço ao Instituto em Minas Gerais, tenho a honra de suceder com um demérito incrível
a presidência da BDF, meu querido amigo Condorcet, nos conhecemos há tanto tempo que não é nem prudente dizer desde quando. Condorcet? Esse inglês brilhante, ele já, quando houve um congresso aqui no Rio, me perguntaram: quem é esse inglês que está abrindo o congresso? Sotaque londrino, né? Nada de Cockney. Muito bem. Saúdo a todos de maneira informal. Deixo de anunciar os títulos da mesa, dos membros da mesa, e me dirijo a vocês na tentativa de traduzir essa infelicidade nacional que denominou-se chamar de guerra fiscal. Como eu colocaria a questão? Eu colocaria a questão da seguinte maneira: eu estava na sala onde foi gestada a Lei Complementar número 24, presidida aquela reunião pelo ministro Delfim Neto, cuja lucidez, como fora a de Boudin, me impressiona até hoje. Eu me lembro do ministro dizendo que os convênios de Estados-membros decidiriam por unanimidade quando seria possível exercerem os Estados a sua competência exonerativa, ou seja, isentar, reduzir base de cálculo, conceder créditos presumidos, enfim, lidar com os aliciantes fiscais, com os incentivos fiscais. E a proposta trazida pelo Delfim Neto no bolso do colete era de que os estados, através das suas assembleias legislativas, aprovassem o que fosse decidido nos convênios de estados-membros, ou seja, uma reunião dos poderes executivos dos estados-membros, na pessoa de seus governadores ou secretários plenipotenciários, poder decidir cada qual pelo seu estado, e devia ser submetido ao poder legislativo. E o que teve a imediata oposição do Dantas da Bahia, do Falcão do Rio Grande do Sul, do Toninho de São Paulo. Os estados se rebelaram: não, nada disso. Vamos fazer com que se passe um mês e, se ninguém reclamar, está aprovado o convênio. Mas, de qualquer modo, eu estou dizendo isso porque essa fórmula do convênio de estados para peiar o poder de estados-membros em uma federação é altamente estranho, não é? Relativamente ao imposto que lhe fora dado privativamente, que era o ICMS. O ICM, na época, ainda não era o ICMS. Mas de onde vinha esse cuidado? Vinha, como o doutor Gilberto Ulloa Campos sempre disse, porque nos países unitários, evidentemente, o ICMS ou os impostos sobre valor adicionado, os impostos sobre consumo plurifásicos, são da competência do Estado Nacional. Mas quando se trata de um país federativo, a competência é sempre do poder central e não dos Estados-membros. É assim na Suíça, os cantões, é assim na Áustria, os Länder, na Alemanha também. E na Alemanha, por impulsão até dos ocupantes, né? A derrota da Alemanha nazista foi reafirmada essa tese. Não, o imposto sobre consumo, o imposto sobre valor adicionado é do governo central. Aqui na Argentina é do governo central. Na Argentina, o que é do Estado membro é algo parecido com o COFINS,
é no imposto sobre a renda bruta das empresas, o lucro das empresas. Então, a competência impositiva, ela foi pré-determinada, primeiro na Constituição. O capítulo tributário da nossa Constituição deve empatar com o tamanho da Constituição originária dos Estados Unidos. E a parte do ICMS abrange todas as emendas. É imensa. Então, o Estado-membro recebeu um tributo pré-fabricado. Uma parte na Constituição, uma parte em resoluções do Senado, outra parte em leis complementares da Constituição. Então, bom, a competência impositiva, para que haja um mínimo de uniformidade, vai ser regrada em lei complementar. E o que faremos com o poder de isentar? O poder de dar benefícios fiscais? Bem, para isso vamos inventar uma fórmula que nunca funcionará, que é a unanimidade dos Estados-membros concederem ou concordarem com a isenção que São Paulo, Rio, Minas, ou Pernambuco quisesse dar, evidentemente. Algumas saíram durante o governo militar, por exemplo, a isenção do bacalhau brasileiro, o pirarucu da Amazônia. O que possibilitou os advogados aqui do Rio, que eu não vou dizer o nome, você ficaram ricos, porque, de acordo com as regras do GATT, o bacalhau importado foi equiparado ao peixe salgado seco, que é o pirarucu. Então, por uma questão de reciprocidade, tinha que se dar ao bacalhau importado o mesmo regime que tinha o similar nacional, que era o pirarucu. Ficaram riquíssimos. Não vou dizer o nome, porque não é conveniente. Mas, bom, mas depois que acabou-se a Revolução, os estados reentraram em sua plenitude dos seus poderes. E aí ninguém mais respeitou a Constituição nem a lei complementar. E passaram a dar isenções ilegais, quer dizer, isenções não homologadas pelos demais estados da federação. A reiteração desses atos ilegais de autoridades constituídas sob a Constituição da República é que gerou essa imensa guerra, esse triste fenômeno que foi chamado de guerra, está sendo chamado de guerra fiscal. E há quem, entre juristas, não são leigos, e agora eu posso dizer o nome, um deles é o professor Hugo de Brito Machado, do Ceará, que defende de peito aberto que é a favor da guerra fiscal e que o Ceará vai ganhar. E tem ganho. O Espírito Santo é o zelo e vezeiro, Santa Catarina, o Rio resiste um pouco, Minas, São Paulo, os estados mais fortes. Os mais fracos concedem muitas isenções. Mas o que eu queria colocar, a reflexão deste sodalício, que não é composto de leigo-leigos, mas de pessoas bem pensantes, porque o Instituto tem isso, são poucos, mas são ótimos. O público do Instituto é um público qualificado. E o que eu quero trazer à reflexão dos senhores é uma tese que eu há pouco falava com o Bruno, sobre como solucionar sem violências políticas, às vezes inviáveis, como juridicamente nós poderíamos resolver esse problema. Vejam bem, o ICM, ou ICMS, é um imposto plurifásico, não cumulativo, que deveria abranger todo o ciclo econômico da produção
da circulação e do consumo dos bens e serviços. É um imposto cuja capacidade contributiva visada não é a do agente econômico que antecipa o imposto e repassa o seu custo para o elo seguinte da cadeia de circulação. A capacidade econômica visada é o do consumidor final. Quer dizer, o imposto sobre o consumo plurifásico, não cumulativo, sobre valor adicionado, que no final é mesmo sobre valor adicionado, embora isso possa gerar um pouco de controvérsias no desenho do imposto, a lógica desse imposto é que os agentes econômicos, através do mecanismo dos preços e das fases sucessivas da circulação, se livre do ônus que ele foi obrigado a suportar, de tal maneira que a carga tributária final recaia totalmente no bolso do consumidor final. Essa é a lógica do sistema. Acontece que tais foram as restrições e a utilização da substituição tributária para a frente, com base de cálculo presumido, que o imposto está se tornando antípoda dele mesmo. Ele está se tornando um imposto quase unifásico e pouquissimamente não cumulativo, ou seja, tornando-se cumulativo, com um aumento de custos e de preço que já foi detectado pelos institutos de pesquisa e pela academia. Eu já tenho 3 ou 4 estudos mostrando quanto na matriz insumo-produto, nas cadeias produtivas do Brasil, a prática da unifasia, e cada vez mais produtos entram na substituição tributária chamada progressiva, o aumento que isso está causando ao longo da cadeia produtiva. E que vai dar naquele impostômetro de São Paulo, ou então naquelas demonstrações. Quanto você paga de gasolina, quanto de imposto tem aí? No vinho, quanto que tem? No par de sapato, numa gravata. De tal maneira que é até bom isso para levantar a cidadania e dar ao homem comum conhecimento de quanto ele está pagando através do seu consumo, porque o imposto não é, na verdade, sobre circulação, senão juridicamente, que economicamente é sobre o consumo de bens e serviços. E tanto é que quando a gente paga a conta de luz, nós sentimos no bolso que está lá destacado na hora que você paga a conta de luz. Pois bem, a lógica do sistema é isso. Ora, atualmente nós estamos com um problema sério, em parte resolvido, em parte irresolvido. Vou explicar o problema e a tese. O Supremo deu uma decisão dizendo que um Estado membro da Federação, aquele Estado onde estivesse o recebente de uma mercadoria incentivada, isenta, total ou parcialmente por outro Estado, que esse contribuinte cite um dado Estado, o seu Estado não poderia impedi-lo de aproveitar o crédito, a não ser depois da declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo que estivesse sustentando aquele imposto. Porque o que havia era o seguinte: o Estado dava um incentivo, o contribuinte remetente, o emitente da nota fiscal, sapecava o ICMS que ele não pagara, mas que transferia através da nota fiscal. Vetusta era já a jurisprudência do Supremo, que dizia que o direito de crédito não dependia do imposto pago, mas do imposto devido e do imposto consignado na nota fiscal, porque o mecanismo de débito e crédito funciona através das notas fiscais. Então, o contribuinte cito em São Paulo não tem o direito de saber, não pode saber, não tem como saber que no estado do Maranhão, da Bahia, de Sergipe, a mercadoria que ele comprou está incentivada e que aquele CM destacado na nota
na verdade, não foi pago. E isso não interessa a ele, porque res interarius. O fato é que ele, ao receber a nota, e diz a lei, o ICMS está embutido no preço, é por dentro e não por fora, ele despendeu, meteu a mão no bolso do seu caixa, pegou o dinheiro e pagou o correspondente àquela nota, que foi paga ao contribuinte de Sergipe, que emitiu a nota fiscal. Quer dizer, o contribuinte de Sergipe se ressarciu de um imposto que ele não pagou, o Estado de Sergipe admitiu uma nota fiscal com o ICM que não recebeu, e o contribuinte de São Paulo pagou e teve pelo seu fisco, pelo fisco de São Paulo, retirado do Mano Militar do seu livro fiscal aquele crédito de imposto correspondente àquela nota pela qual ele despendeu o seu dia. Não é? Muito bem. Então, o Supremo diz assim, olha, isso não pode ser feito antes que o Supremo tenha declarado a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo que conferiu esse incentivo fiscal. Normalmente são atos normativos, ninguém tem coragem, são protocolos, convênios, regimes especiais, atos administrativos, que estão no CPM como legislação tributária, exatamente entre aspas, porque não é propriamente uma legislação, porque são atos vocalizados e praticados pelo Executivo, mas com teor normativo. Produz efeitos normativos. Daí a sabedoria do Código Tributário Nacional de botar a expressão legislação tributária entre aspas, que na verdade não é um ato legislativo, um ato do legislador, mas atos do Executivo, mas um regulamento é altamente normativo, é um regulamento de imposto de renda, regulamento do IPI, etc. Agora, a grande pergunta, e agora vem a tese, é o seguinte: e quando o Supremo disser a lei tal do Espírito Santo, a lei tal de Minas Gerais, a lei tal do Rio de Janeiro é inconstitucional, pode o estado da situação do contribuinte recebedor das mercadorias estornar o crédito fiscal, como se diz na gíria, como dizia minha avó, entre a luta do mar e do rochedo, quem perde é o marisco, né? O marisco somos nós, os contribuintes. A minha tese, eu acho que é a seguinte: a Constituição do Brasil, acho que ela está certa, a Constituição do Brasil diz o seguinte, que no caso de isenções e de não incidência, o simples fato da isenção e da não incidência não gera crédito nas operações seguintes e determina o estorno dos créditos anotados pelo contribuinte. A meu ver, isso é um desestímulo total para a prática da isenção, porque anula por inteiro a vantagem que a isenção teria no imposto não cumulativo com o ICMS. Mas aí é uma isenção legal. Quer dizer, a própria Constituição diz, olha, quando se tratar de isenção, e ela for legal, ou seja, com a concordância de todos os demais, nesse caso, o adquirente não tem crédito e o vendedor é obrigado a estornar os créditos daquela mercadoria, dizer, embora o imposto seja apurado por período de tempo e não por mercadoria de per se. Pois bem, mas na guerra fiscal nós estamos tratando de isenções ilegais e não de isenções legais. Porque na isenção legal não viria o ICMS dentro da nota fiscal. Viria um carimbo assim, mercadoria isenta. Ora, o que não gera débito não pode gerar crédito. Haveria transparência, conformidade com a Constituição,
o contribuinte recebente saberia da isenção às claras. Se comprasse, compraria por um preço bem menor para se forrar do ônus de não ter crédito. Quer dizer, o constituinte derivado, que isso ocorreu depois da instituição do CMS, disse assim, olha, eu vou tornar desinteressante a isenção. Eu vou quebrar a cadeia da não lucratividade. Mas, se mesmo assim todos concordarem, já fiquem os contribuintes sabendo o seguinte, que aquela mercadoria vai gerar estorno de débito para quem vende e não dá direito de crédito para quem compra. Tudo bem, está na Constituição. Mas eu estou falando das isenções ilegais, as que não contaram com a concorrência da vontade de todos os estados brasileiros. E que, portanto, é um ato ilegítimo que não pode produzir efeitos jurídicos validamente em face da Constituição. Agora, quem deve pagar por esse ato? A Lei Complementar número 24, a qual eu estava presente. Depois vocês vejam o ano e calculem a minha idade. Diz o seguinte, que no caso das isenções dadas sem o consentimento dos demais estados, o contribuinte do estado beneficiado com a isenção ilegal é obrigado a pagar ao respectivo estado que deixou, mesmo que o Estado tenha consentido, que deixou de pagar, ele é obrigado a pagar. E o Estado, eu não digo que é obrigado a pagar, mas tem o dever de receber. Quem são os partícipes desse ato ilegal? O Estado que deu a isenção e o contribuinte que dela se locupletou e ocultou-a. Ambos ocultaram a um contribuinte, cito, num terceiro estado, a existência do benefício. Tanto é que foi aposta à nota fiscal o ICM devido na operação. Então, a tese que eu lanço é o seguinte, o contribuinte recebente tem um direito constitucional, direito público subjetivo de se creditar no imposto. Porque no Estado que outorgou ilicitamente a isenção, o Estado vai receber o imposto do seu contribuinte. Portanto, vai colmatar o crédito que o contribuinte do outro Estado inocentemente tomou. Ele agiu inocentemente. Quem agiu inocentemente foram o Estado e o contribuinte fora do seu ambiente jurídico tributário. Então, ele tem o direito de crédito antes e depois da declaração da inconstitucionalidade. Se essa moda pegar, a guerra fiscal perde todo o seu atrativo. Será pólvora morta, canhão sem balaços. E é justo que o contribuinte situado no Rio de Janeiro não seja penalizado por atos ilegais praticados, de um lado por uma autoridade e de outro lado por um particular, no Maranhão, no Piauí, em Minas Gerais, em Goiás, em Brasília, e assim por diante. É uma tese que bem pode resolver-se com uma decisão bem pensada do Supremo Tribunal Federal, que está se tornando um tribunal árbitro da Federação. E eu estou aqui querendo terminar, primeiro, para não cansá-los, e terceiro, porque eu quero examinar essa decisão de hoje do Supremo, que eu não concordo de forma alguma que o Supremo não determine para logo a cassação
de um membro corrupto do parlamento, seja da Câmara Alta, seja da Câmara Baixa, para honrar o espírito inglês do meu querido amigo Condorcet. E parece que os novos ministros é que mudaram os ares do Supremo. Porque, sem ser penalista, eu acho que há duas situações, né? Quando a sentença implica em perda obrigatória da função ou cargo público e mandato eletivo, está com todas as letras na Constituição, no artigo 15, o ato do Congresso é meramente homologatório, ele tem efeito declaratório, tanto que qualquer um membro do Congresso pode pedir ao presidente da mesa para decretar a cassação do parlamentar. É um ato não constitutivo, meramente declaratório, uma homenagem política que o Congresso presta ao Supremo Tribunal Federal. Agora, no caso do deputado ter sido condenado irrecorrivelmente porque atropelou alguém, crime culposo, ou crime que não abale as instituições, os fundamentos do regime, a moral pública, o princípio da moralidade, nesse caso, cabe ao Congresso, por voto secreto, por maioria absoluta, determinar se aquela condenação é tal que tisna o mandato do parlamentar. Agora, fica a nação inteira me perguntando, me telefonando, e esse cara lá do Rio, que você diz que é amigo dele, sou mesmo? O que esse cara está fazendo? Vamos soltar os bandidos. Então, eu não estou acreditando que o Barroso tenha. Meu vizinho de prédio aqui na Avenida Rio Branco tenha dado um voto desse teor. Eu tenho a impressão que o Supremo fez foi o seguinte: olha, nós já caçamos os direitos políticos dele, nos cabia fazer. Agora, quem bota a pá de cal é o Congresso Nacional. E eu tenho certeza que o Senado vai jogar a pá de cal rapidamente sobre o caso, né? Porque é um destempero esse tal não. Mas, voltando ao caso do direito tributário, é o que eu tinha a dizer, colocar na reflexão dos senhores e vocalizar o meu muito obrigado e a paciência com que me ouviram. Eu quero fazer uma observação aqui. Antes de passar, eu gostaria que o meu colega Gustavo Brigadão, que tem estudado muito essa questão da guerra fiscal, que ele falasse, desse rapidamente umas ideias, mas eu vou antes lembrar o seguinte: nós estamos vendo agora essas passeatas, e os participantes levam aquelas faixas pedindo saúde, educação, transporte, não sei o que. Acontece no Brasil, confunde-se a palavra educação com instrução. Instrução é que vai para o cérebro e dá conhecimentos à pessoa, que aumenta os seus conhecimentos. A educação vai para o coração, é o condicionamento do comportamento. Portanto, eles não estão pedindo educação, eles estão pedindo instrução, embora necessitem de educação. A educação começa na família, prossegue no colégio. E o que é educação? É fazer com que o menino da mais tenra idade cumpra as regras. E assim ele se habitua a cumprir as regras e um dia vai cumprir a lei. E o mal é que os nossos legisladores falam sempre de educação, mas pensam em instrução. E eu dizia ao Gustavo outro dia, o maior ato de falta de educação é aprovar uma lei que fere frontalmente a Constituição Federal. É por falta de educação, porque ele não se habituou a cumprir as leis, então ele chega lá e continua descumprindo as leis, embora seja essa a lei fundamental. Temos que lembrar que é um problema de instrução, mas fundamentalmente de educação. E o Sacha gosta sempre de referir a questão da Inglaterra,
2 minutos para lhe contar esse caso, o que é o cumprimento da lei. Há alguns anos atrás, houve um filme muito interessante do Werner Kemmers, chamado O Homem do Terno Branco. Não sei se algum dos senhores chegou a ver o filme. Fernando já era nascido. Então, ele era para receber um título de nobreza, mas tinha na frente dele 6 ou 7 pessoas, parentes dele. Ele então tramou a morte deles todos. Ele foi mandando executar cada um dos 7 que estavam na frente dele, até que chegou a vez dele ser nobre. E ele recebeu o título, o rei deu o título a ele. Mas a Scotland Yard, a polícia inglesa, estava de olho há muito tempo dele. E acabou provando que ele foi o mandante desses crimes todos. Então ele foi condenado à morte, por enforcamento. Então a cena final do filme mostra ele se encaminhando para o patíbulo, acompanhado lá da polícia e do carrasco. E quando o carrasco vai colocar a corda no pescoço do enforcamento, o policial dispara, espera, ele é nobre. E a lei diz que o nobre tem direito a um lenço de seda no pescoço para não machucar. Então eles vão lá, trazem o lenço de seda, põem no pescoço dele e em seguida executa a sentença. Isso chama-se cumprir a lei. Não interessa assim. Porque aqui a lei não permite. Bom, mas não há um jeito. Não? Então ficamos nós habilidades do país do jeitinho. Tem sempre um jeitinho. Eu quero agora que o meu colega Gustavo Brigagão nos dê um pouco a ideia do que ele pretende fazer quando ele tiver todo o poder na mão com essa questão da guerra fiscal. Gustavo, por favor. Um prazer. Primeiro eu gostaria de cumprimentar e parabenizar o professor Sacha pela brilhante palestra, e sou com você pelos comentários sempre pertinentes. O que o professor Sacha fala é absolutamente correto e pertinente no que diz respeito a esse absurdo de um Estado pedir o creditamento de imposto que teria sido não teria sido regularmente pago em função de uma norma inconstitucional. Isso aí é uma forma de se aplicar a pena a alguém diverso daquele que praticou a infração. Quem praticou a infração foi o Estado de origem ou o contribuinte do Estado de origem, mas jamais o contribuinte localizado no Estado destinatário. Enfim, mas todas as vezes que eu me deparo com essa situação, a primeira imagem que vem à minha cabeça é o fato de que nós temos no Brasil uma tributação única no que diz respeito ao resto do mundo. Nós temos 5 impostos indiretos, enquanto que no resto do mundo nós temos o nosso famoso VAT, né, que agrega todos esses tributos que oneram de forma não cumulativa a circulação de mercadorias e a prestação de alguns serviços. Nós temos o IPI, o ICMS, o PIS, o COFINS, como tributos não cumulativos, e temos o ISS em nível municipal, tributando os serviços que não são tributados pelo ICMS, transporte e comunicação. Agora, se nós formos olhar para o resto do mundo, nós temos 2 outros países que têm uma tributação do IVA dividida entre a União e os Estados-membros, que é a Índia e o Canadá. Todos os países da Europa a tributação é federal. Em todo o resto do mundo onde há IVA, a tributação é federal. Exceto nós, Brasil, Índia e Canadá, exceto nesses 3 países, a tributação é sempre centralizada. Quais são os problemas que o ICMS gera atualmente? Em primeiro lugar, essa questão de guerra fiscal. Acho que é o principal problema que sempre fica situado na primeira posição na lista de questões que têm que ser resolvidas numa reforma tributária. Segundo lugar, o problema da complexidade da legislação que rege o ICMS. São 27 estados, são 27 unidades, 27 legislações diferentes, cada uma dispõe de uma forma. Vamos falar do ISS, que são 5 mil e poucos municípios. Terceiro lugar, questão de crédito para exportação. Por quê?
que os créditos na exportação são relativos a produtos que foram industrializados em um outro Estado. Então, o Estado, por onde se dá a exportação, normalmente não aceita que esse crédito seja efetivamente utilizado, apesar da Constituição determinar nesse sentido, porque esse crédito se refere ao imposto que foi recolhido ao Estado de origem. Então, se o Estado pelo qual se dá a exportação aceita esse crédito, ele, na verdade, vai estar aceitando reduzir o ingresso nos seus cofres públicos do imposto que foi pago ao Estado de origem. Qual é o problema disso tudo? Se nós formos olhar bem, é o fato do ICMS ser imposto estadual. O ICMS, tanto o ICMS quanto o TI, PIS, COFINS, a meu ver, eu bato nessa tecla já há muito tempo e vou bater o quanto necessário for, deveria ser um IVA federal, substituído por um IVA federal. Acabaria o problema da complexidade, nós teríamos uma legislação só, como no resto do mundo inteiro. Acabaria o problema de crédito de exportação, porque pouco importaria o fato do crédito ser proveniente de uma outra unidade da federação, e principalmente acabaria o problema da guerra fiscal. Porque as desigualdades regionais seriam tratadas de outra forma, mais eficiente e de uma forma organizada e programada, e não do jeito que é hoje. Por meio de concessão de leis que são inconstitucionais, de incentivos que são criados de uma forma completamente desordenada e criando essas distorções na economia de cada um dos estados e, portanto, nas diversas regiões do país. Aí dizem, esse é um problema político que jamais será ultrapassado, porque os estados jamais aceitarão abrir mão de ter a competência para legislar e para fazer incidir o ICMS. Mas qual é o problema efetivo disso? Porque os estados, eu acredito que os estados, isso não seja uma questão de orgulho próprio dos estados, eu quero ser aquele que institui o ICMS, não, a questão deles é financeira. O que eles querem é receber efetivamente a parcela que lhes cabe naquele latifúndio. Tá? Isso, a meu ver, poderia ser facilmente resolvido, como existe hoje em dia com o Simples, na medida que se paga o Simples na cadeia de arrecadação bancária, automaticamente os valores são atribuídos a quem é de competência. Exato. Então, quer dizer, eu acho que o que deveria existir seria uma conscientização da necessidade de uma reforma tributária que efetivamente tocasse nesses pontos que são centrais e nevrálgicos do problema. Enquanto não houver isso, nós vamos continuar tendo a guerra fiscal, por mais que se criem situações como essa agora da guerra dos portos, a questão da alíquota, a alíquota de 4%, né, em relação aos produtos importados, vocês veem quantos problemas estão vindo dessa nova regulamentação, são medidas paliativas que, a meu ver, não resolvem o problema. Acho que nós teríamos que ter um nível de conscientização do nosso Congresso Nacional e dos governadores, dos líderes de cada uma das unidades da federação, no sentido de ir para onde o resto do mundo foi, que é o IVA federal. Doutor Alexandre, por favor. Eu me permito acrescentar e discordar de algumas coisas, já que nós estamos aqui abrindo, e por coincidência, no momento que eu assim falei na última reunião da Comissão de Direito Financeiro e Tributário, aqui do Instituto, que eu sou presidente, com muita honra, é que nós estamos vivendo momentos, eu tenho aí a impressão, pela já vivida, temos na nossa jornada, é que em cima do que tem acontecido, e ontem mesmo continua acontecendo, fatalmente nós vamos alcançar um momento em que o Congresso vai ter que se despertar com uma reforma tributária. Eu não vi nenhuma placa falando sobre reforma tributária, vejo reclamações de preços naquelas partes de São Paulo, em que, por isso já fizemos em 2005, nós chamamos um projeto de reforma tributária justa. Imagina, reforma tributária justa no Brasil vai ser difícil. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, concordando plenamente com a posição do professor Sacha Calmon, que não poderia ser o contrário, mas lembrar o seguinte, quando ele falou em Neto aqui, eu me lembro,
Mas quando começou a caminhada, eu era um cobrador de imposto na época, muita honra, né? De 54 anos de cobrador, e depois então passei a ser um conselheiro, um pesquisador, que é na situação hoje muito confortante, né? E não mais ter que chegar, por exemplo, eu me lembro que ao lado dos convênios, acho que naquele momento, que eu me lembro das reuniões aqui no Rio, era no Banés, naquele salão enorme, uma mesa política grande, né? E o Delfim na cabeceira, democraticamente tudo era passado, ninguém tinha coragem, mas era por região. Então os estados não discutiam em termos gerais. Inicialmente, na nossa disseminação dos convênios, famosos convênios, era por região. E mais ainda, lembrando, me perdoe aqui, essas confecções, né? Os estados justamente não queriam nunca que fosse examinado pela Assembleia. Acho eu, e não sei se até hoje, só o Rio Grande do Sul, não é que tinha coragem, naquela época, contra todo o estado, fechado. Delfim, me lembro que foi demitido o secretário de São Paulo pelo telefone, não teve a coragem de botar contra o projeto, e os projetos do Confaz, e até hoje é assim. Eu estou saindo há pouco tempo, 2011, né? Vem aquele pacote cheio de coisas, assina aqui, e vai passando, todo mundo assina, e alguns nem perguntam o quê. Vai perguntar para quê? Não adianta, aquilo já está praticamente confirmado. Assim eu vi até o último, o caso do petróleo do Oeste, sem comentário, não vou entrar nesse campo aqui, que é meio perigoso. Mas então, aí prosperou e passou a ser unânime. Então, os 27 estados, se não tiver. E o que eu vi, dona Pátia? É até, por exemplo, o caso, vou voltar só assim para lembrar, do petróleo do Oeste, Tocantins, ou não sei que, ou um outro estado, que nunca viu falar nem em petróleo, né? Aí o pessoal da Bahia ligando, pelo amor de Deus, vota isso. Então é uma troca. Bom, desde que você me dê a isenção de tal, então eu voto nesse. Então passou a ser uma Assembleia Legislativa fabulosa. E eu sou um réu, confesso, mas dos senhores, em que, por duas coisas que aí eu repito, ao lado dos convênios, que eu acho que é o crucial, e pior ainda, e que já tem alguns estados na Berlinda, o Supremo já declarou inconstitucional a maioria dos incentivos dados pelo Rio de Janeiro, o São Paulo, lá, Ceará, tem um lá do centro, lá, eu acho que é Distrito Federal, pela Aparecida, Goiás. Então já estamos lá. O que fazer? Então vem aquele último, a emenda provisória 599 e diz, bom, qual prazo nós vamos dar? E vem sempre o acordo. Não, vamos considerar que tudo que foi dado até agora, ilegalmente, passa a ser bom. Mas se o Supremo diz que é ilegal, aí vem uma proposta do governo para dizer, não, isso vai ser para frente. Então vamos apropriar, vamos concordar que tudo que foi feito errado, papagaio, vai ser dado. Então vem aí a lembrança do inglês e companhia, que a gente tinha que tomar ciência. Então a gente, que eu me lembro, se fosse hoje, o Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, tinha muitos grupos que não davam incentivo dessa natureza. Levava para o Congresso, levava lá para o Confaz, mas a partir de um certo governo, não sei se foi o garotinho daí para frente, entrou numa onda que tem até um manual de incentivos. Incentivo de tudo, de ouro, de café, de pão e por aí vai. E chega a um ponto que acho que todas as cidades novas estabelecidas no Rio de Janeiro, a alíquota passa a ser a 2% do Estado. Quer dizer, a alíquota beleza, todo mundo está correndo, o Rio de Janeiro está crescendo, e eu não sei o que bicho vai dar, porque foi tudo isso considerado legal. Tá? Agora, o que fala o professor Chacha é fazer a norma geral. Mas já existem em alguns estados penalizados. E ninguém fala mais nada e fica bem. Agora, ao lado, e aqui falou de guerra fiscal dos convênios, a minha preocupação maior, talvez até com o pecador que considera, porque como católico, todo domingo vou à missa, me comungo e considero perdoado. E na segunda-feira, às vezes, eu começo a pecar novamente. Mas não vai nessa área. E nem penso mais. Eu estava pensando aqui, me perdoe aqui, a intervenção seguinte. Bom, se a célula, se o embrião é considerado coisa, então aquele que vende naquela clínica, eu posso fazer uma tabelinha e cobrar imposto de ICMS. Se a mercadoria é coisa, tá? Eu pensando em mim, olha só o que é o pecador. Eu já aqui a minha cadeira, me conheci uma palestra talvez ali, eu já pensando em como chegar e ganhar alguma coisa. Já que a clínica, o médico é clínica, e está vendendo uma coisa, uma mercadoria,
fomos então cobrar alguma coisa por Estado, né? Mas depois tem benefício da saúde, etc. Mas cobrar seria tipicamente dar um fato gerador do jeito. Pode dizer, ao lado desse convênio, que me preocupou, aí dizia eu como pegador, foi quando nós mudamos, e nesse imposto, já que aqui o Brigadão falou no IVA, eu acho o seguinte, o grande pecado, que eu sou também culpado, em tese, eu participei na Constituição de 88 como assessor da Comissão Financeira, foi quando a gente protegeu o Estado, protegeu o município, nós abrimos que os Estados poderiam ter a competência para fixar as alíquotas. Aí o Rio de Janeiro, hoje é um grande vencedor, foi lá para cima e alguns outros estados, mas o Rio, me parece que ainda continua vencedor em alguns pontos. Então eu dizia, quando era o ICM, a alíquota uniforme estabelecida pelo Senado Federal, certo? Eu tive que enfrentar o problema da fusão dos dois estados. Eu fui o responsável por montar a receita do novo estado. Graças a Deus deu certo, né? E todos sobreviveram. Ninguém acreditava, nem o Rio de Janeiro, nem a Guanabara, ninguém queria, nem eu, Carioca de Isabel. Mas, naquele momento, eu fui convocado para fazer um trabalho como funcionário tinha que fazer. Mas dizia então, eu me lembro que a alíquota era 15% no começo, subiu até 18%, depois começou a descer meio por cento, e eu me lembro que em meio da fusão, aquele processo difícil de montar, a alíquota estava em 14,5%. E não houve a falência, o Rio de Janeiro sobreviveu e foi para frente. Bom, e assim continuou. Quando se abriu a possibilidade, na Constituição Cidadã, com muita honra, acho que foi um momento maravilhoso que eu vivi na minha vida profissional. Mas no momento que a alíquota vai e diz que cada um poderia estabelecer a sua alíquota, né? Não, agora sim, agora é a democracia, é a federação, que nós encontramos. Cada um então se aproveitou e hoje é para cima ou para baixo de acordo com a situação, e aí fatalmente vai se criar uma guerra fiscal, pelo menos pelos líderes. Né? Então essa posição do um imposto que é tipicamente federativo, você permitir que cada um cobre 27, cada um tenha as suas alíquotas, eu acho que também é um dos motivos, um fator da guerra fiscal. E por último, uma outra coisa que eu sugiro, então, e já escrevi sobre isso, já foi aqui nesse plenário, na sessão plenária, foi aprovado em termos de uma possível alteração do aspecto do CMS, ao lado das alíquotas, ao lado dos convênios, é o que alguém também acha interessantíssimo quando diz, não, agora descobri uma solução. Primeiro tiraram do Estado produtor, nunca foi o caso do ICM, do petróleo, passou para o Estado consumidor. E deixou o produtor então vendo nada, zero. Rio de Janeiro, naquela época, o motivo dos assessores do nosso querido governador José Serra, na época, inclusive o Alckmin, que era assessor também do Serra na época, dizia que então o Rio de Janeiro ia chegar perto de São Paulo. Uma das desculpas que o negócio passou em termos de passa para o Estado consumidor. Mas dizia então, nessa altura que vai, e vem agora um pacote, um dos pacotes, era dar uma alíquota de 4%, isso aqui. Ora, o Estado produtor, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, vai chegar, na verdade, tecnicamente, vai chegar, mas vamos perder 4%. E eu me lembrava, só para terminar, daquilo que eu aprendi, eu sempre procurei aprender muito com os mais velhos, ou então os mais hierarquicamente falando. Agora, eles tinham-se, lá na luta em que nós estávamos discutindo o ICM, as alíquotas interestaduais, que era uma guerra desde aquela época, lá de trás, tá? E qual seria a melhor partida? E ele, tranquilamente, num dia chuvoso, em Porto Alegre, dizia assim, meus amigos, só tem um jeito, vamos rachar. Essa expressão rachar, eu já escrevi em vários artigos que fiz, em vários trabalhos, o seguinte, nem é 4, nem é 4, é o seguinte, bom, a alíquota é 10%, então vai ser 5% para cada um. Estado produtor e Estado consumidor. Tá? E não essa mania de chegar, não, então é 12, mas por que 12? É 7, por que 7? Pô, eu me lembrava, quando eu fazia tipicamente cobrar a alíquota do ICS principalmente, eu fazia uma média, não. Por que é 13,5% a alíquota do ICS do Rio de Janeiro nos serviços tecnológicos? Porque eu somava 2 com 5, 2 era da construção civil e 5 era do normal, e a média então dos tecnológicos então seria a metade.
Então, tem uma explicação essa, não, em termos de explicar. Agora, dizer um é 12, não, mas aí o outro aproveita e pode recolher a diferença do 18 e dá uma confusão prática até mesmo no pagamento do imposto. Lembrando, por final, que falou aqui o nosso mestre Sacha Comum, o importantíssimo justamente é o que, conforme aqui ele fez tonalizado, é o documento fiscal, certo? Que também não tem nenhuma validade, cada um faz o que bem. Se bem que tem a obrigatoriedade agora do documento único de nota fiscal, mas que na verdade em Rio de Janeiro, pelo menos até onde eu sei, a informática funciona bem, e aí o contribuinte também não sabe bem, e pede, eu acho que novo prazo para que se fizesse o sistema, dizendo quanto é que é a carga de cada produto, e quanto isso, seja o que Deus quiser, e continua. Quer dizer, o documento fiscal nesse imposto é um marco. Só para terminar em termos de provocação, meu querido ex-aluno, mestre Brigadão, é que eu sou contra o IVA. Está aí a Europa, em crise financeira, e quando falo em crise financeira, eu passo pela área tributária. O imposto, por exemplo, foi feito para ajudar a sair de uma crise. Estagiei na França, a sonegação lá é de meter-medo. Passei pela Itália, a sonegação é de meter-medo. Então, eu prefiro continuar com o nosso, não IVA, mas o nosso ICMS, mas nessas outras formas que nós falamos. Desculpe se eu falei demais, mas eu fui provocado pelo meu presidente que perguntou, não vai falar? E eu aí tive que falar. Obrigado. Para nós todos, agora falando do ponto de vista do contribuinte, para nós todos, que é um problema sério e que nos afeta, é que, como disse o Brigadão, o ICMS incide sobre si próprio. Então você tem uma alíquota legal nas comunicações, é 27%. Mas como ele incide sobre si próprio, a alíquota real é de 33,33%. Então nós estamos pagando o imposto sem saber que estamos pagando, pensando que estamos pagando 27%, mas estamos pagando 33%. Lá em São Paulo eles têm um impostômetro lá. Ora, todos vocês que já estiveram em Nova York sabem que é a coisa mais simples do mundo, você fazer uma compra lá, tem a mercadoria com o preço e tem o sales tax, X%. Você sabe que está lá. Agora querem, aqui no Brasil, colocar na nota fiscal todos os impostos que incidem sobre a operação. Está havendo uma briga terrível contra isso. Você tirar na hora que você tira a nota fiscal lá, tem que botar ali quais são os impostos todos que incidem. Dado o alto grau de preparo intelectual da nossa população, eu imagino o que não vai acontecer na hora de especificar nas notas quais são os tributos que incidem. Então, é mais um problema que cria-se para o contribuinte, de fato, nós, o problema de não saber quanto pagamos. E para o Estado, cria-se uma confusão, cada vez a coisa fica mais complexa, mais burocratizada, é mais papel, as empresas precisam de mais gente para tomar conta de tributo. Você tem que contratar mais gente apenas para ficar cuidando do pagamento dos impostos, que é uma coisa inacreditável. Mas a verdade é essa, nós temos que caminhar para uma reforma. Mas o problema é que talvez até nem o Alexandre saiba. Alexandre, você sabe quem foi a primeira pessoa no Brasil que tratou de reforma tributária? Que falou nisso? Você não sabe. Tem que contar. Foi um almirante português chamado Pedro Álvares Cabral. E ao chegar aqui e ver aqueles índios todos de tanga na praia, virou-se para o escrivão da frota e disse: temos que fazer uma reforma tributária. E daí para cá, de lá para cá, nunca mais deixou de se falar no assunto. Ele mexe lá deu uma reforma tributária. Isso me faz lembrar uma outra história. Todos aqui têm mais de 16 anos. Não. Deixa vocês então. É o problema do nascimento das crianças, dos bebês.
O filho chega para o pai e pergunta: papai, como é que nascem os bebês? Aí o pai diz: olha, meu filho, nos tempos anteriores, antigos, eram os anjos que traziam os bebês. Os anjos traziam os bebês. Depois passaram a ser as cegonhas é que trazem os bebês. Agora, Eu não quero participar disso. Tem criminalista aqui, mas isso é consultoria, não? diz, agora na época de informática mudou tudo. Agora papai põe o pendrive no cérebro da mamãe, faz o download, nasce a criança. Agora ele entendeu. Bom, senhor presidente Fragoso, estou encerrada a minha tarefa. Queria saber se alguém tem alguma pergunta ou alguma sugestão a fazer. O Rui não tem nada a dizer? Muito bem, assim sendo, agradeço a presença de todos, a atenção, a paciência e talvez possamos pensar em uma próxima oportunidade, não? Que haverá outras reformas fiscais. Com certeza.